Boa tarde, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Quão grandiosíssimo é a presença do Senhor, a presença de Deus em você, na sua casa, né? Hoje nós iremos estar relatando um pouquinho mais do que nós iremos estar buscando, né, das suas escrituras, o entendimento, né, da palavra. E hoje nós iremos começar no livro de Gênesis, né, onde fala-se de Faraó, que põe José como governador do Egito, como se nada ou ninguém houvesse num lugar, numa terra como aquela. Como foi que o Faraó ele percebeu a presença de um Deus imenso, grandioso, numa pessoa, num homem ali que de nada tinha comparado à riqueza do faraó. Os egípcios, eles são, naquela época, o povo bem, né, rico, ouro, prata, ali sobrava-se, né? Mas de muita fortuna, tanta fortuna, eles ali decidiam, eles escolhiam que tipo de Deus queriam cultuar, né, que tipo de Deus que eles iriam buscar para a vida deles. Mas com a chegada de José no Egito, as coisas começaram a tomar outro rumo. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ali ele fazia uma pergunta entre aquele povo dele, que se tinha muito ali, né, bruxo, magos, toda essa cambada aí, né, de mentirosos, né, como nós temos até os dias de hoje, né, porque quem tem o Espírito de Deus tem o Espírito da verdade, né, então nada se compara, né. Aí se lembra que são várias as situações, né, a qual fez, né, o faraó despertar. Por quê? Primeiramente foi a direção dada, né, pelo Senhor naquela época para que houvesse o quê? Ou uma preocupação quanto ao mantimento, né? Que os celeiros fossem cheios, né? Por quê? Devido a uma escassez nos anos futuros, né? Foram 7 anos de escassez no Egito. Então, com isso, levou, né, um preso, um detento, né, naquela época, a ser um governador. E de fato, será que isso acontece ou aconteceria? É possível acontecer isso? Como que aconteceria? Qual o motivo que levaria a isso? Eu acredito que o que despertou em Faraó foi a integridade de José. Certamente ele começou a procurar, a saber de toda a história ali de José, né? Porque ele veio passando até chegar a esse ponto de que conseguisse interpretar os sonhos do faraó, né? E certamente ele procurou saber todo o passado ali de José. Então, depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Ninguém há tão entendido e sábio como tu.
Ninguém ali se comparava com entendimento, conhecimento, o qual só o Senhor deu para José, né? Disse mais Faraó a José: Veis aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Entenda, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas. Então, ele colocou José num degrau altíssimo, né? Uma posição honrada. Mas primeiramente você deve entender o que levou a isso, né? Que foi a integridade e a direção a qual o Senhor deu a José. Entendeu? Então o forte da questão ali é entender o que levou. Se nós considerarmos hoje, né? Olha como que está assim escasso. Se nós considerarmos hoje, como aqui fala que ele era governador, isso é uma área de política, né? Se nós considerarmos hoje os últimos anos nossos aqui passados, né? Quais são as verdadeiras identidades, né? E o caráter de alguns políticos, né? Onde o povo está passando fome, passa mais fome ainda. Então ali foi uma situação bem diferente. É isso que é bom para que nós possamos compreender. E tirou Faraó, e disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Mas vamos lembrar aqui, voltar a recapitular aqui, ó. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Eu te dou, né? Olha só, eu te coloco aqui. Vamos lembrar o que o Satanás ele fez com Jesus, né? Eu te coloco aonde? Numa posição. Olha só, uma posição. Dali, ó, você vai ficar aonde? Acima de todo o povo. Mas lembre-se, maior que José era o Faraó. Então ele te dava, mas você tem que ficar abaixo dele. Olha como que foi um presente. Vamos considerar assim, olha o presente, a consistência do presente, né? Como que se deu isso daí? Eu te dou, eu te coloco aqui, mas eu continuo mandando, né? Olha como que é a coisa, a pegada, né? Vamos falar assim, como que é a pegada, né? Então você vai ficar ainda sobre o meu domínio e as minhas ordens. Mas espera lá, mas se Deus de José era maior que Faraó e seus deuses, por que que ele ainda tinha que permanecer abaixo de Faraó? Vamos lá, vamos pensar um pouco. Eu sou dono da terra, mas eu preciso de alguém para que cuide, né? Então você estará ali numa posição, né? E isso entra o quê? Uma opção de escolha, né? Isso entra uma opção de escolha. Como José, ele ficou, né,
ocupando um cargo de destaque, né? Um cargo de domínio, então ele está bem amparado. Por que ele está bem amparado? Porque acima dele só tinha um faraó. Mas o que ele estava fazendo ali foi, quem deu a direção para ele? Foi Deus. Às vezes temos que entender as coisas, nós temos que entender. Ah, mas se Deus, nós falamos aqui, quem que é o nosso Criador? É o Deus Pai, e nosso Deus Filho, Jesus Cristo. Nessa época aqui era só Deus Pai, né? Ele deixou José ali para que ficasse tomando conta de toda a terra dele. Então o reinado dele, naquele momento, naquela época ali, naquela situação, estava sendo bem administrado porque Deus colocou em José toda a direção. Agora convenhamos, irmãos e irmãs, se Deus colocou ali toda a direção na mão de José, o que fez José permanecer ali sem requerer algo mais, né? O nosso Deus não é o Deus dono do ouro e da prata? Assim é dito nas nossas escrituras. E vamos dar continuidade. Depois nós vamos voltando e recapitulando. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Já começou a ornamentar a José. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Então ele disse: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia. Desculpa, irmão. Zefenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Olha como que essa época aqui ela é interessante, né? Ele deu praticamente tudo para José. E fez o quê? Deu até a esposa. Deu a esposa para ele. Como o poderio daquela época na terra pertencia a Faraó, então ele presenteou, né? Ele colocou as roupas de linho, né? Para quem havia tão pouco acabado de sair da prisão, na cadeia. Aí entra aquela questão: tudo é possível ao que? A quem se espera do Senhor. Mas como nós temos entendido, tudo vem também da pessoa ela escolher se aceita ou não os presentes. Não é? Os presentes.
de quem virá e para quê, qual a finalidade, né? Então, como entendemos que os caminhos assim escolhidos por cada um, né, vem pela autonomia a qual o nosso Deus também nos concedeu. José, talvez nessa época, ele se intimidava em não querer recusar, porque nessa época muitas assim, situações nós entendíamos que esse reinado ele não aceitaria o não como resposta, né? E Faraó, por que Faraó queria ele lá junto? Porque ele reconheceu a presença do Senhor. Ele reconheceu a presença do Senhor. Que foi o quê? Incomparada. Incomparada. Isso me faz lembrar também, né, de algumas situações quando nós resolvemos ir para o Egito, né, para um Egito, e nesse Egito a gente consegue identificar que as pessoas, né, que ali também estão, elas não têm essa presença de um Deus tão grande, né? Mas elas se levantam quando elas conseguem perceber uma diferença no que carrega a presença de Deus. E quando se está nesses lugares, as pessoas, né, você pode ver se elas são escolhidas, né, como aqui os magos, né, os bruxos, os feiticeiros, os espíritas, né, os macumbeiros, né? Estava toda a volta de Faraó. Naquela época o que mais se tinha era isso, né? Os videntes e essa cambada toda aí. Mas onde há a presença de Deus, há um diferencial. E isso acaba incomodando. Né? Que quem não tem, né, acaba se irando, né, e não aceitando, porque na verdade ele é menor. Ele é bem menor, né? E assim nós aprendemos, pois o que está escrito na palavra do Senhor. Só que o aceitar, como José fez aqui, o aceitar é uma decisão individual, né? Como podemos mais à frente lembrarmos também, Abraão, você escolhe entre a fé e a razão. Mas no tocante aqui, é que podemos identificar que a todos que têm, né, um pinguinho, que seja, sabe aquela gotinha de ganância, né, não vai parar e nem pensar. Quando ela está no Egito e quando, né, o faraó ele identificou naquela pessoa que ali a presença de Deus está nele, aí não há portões, portas, janelas que não se abram, né? Como o faraó que esteja José ao lado dele, falou, não, esse eu seguro, já puxou para a gola da camisa lá e já
Não, e esse fica comigo. Porque esse resto aqui que fez e acontecia, nada se compara ao que José fez. Então, mas José ele se sentiu intimidado nessa época também e até recusar. Por quê? O mundo qual ele vivia, né, era totalmente diferente. Mas então, assim, ele resolveu, né? Ele resolveu. Nem por isso Deus se distanciou dele, né? Mas é uma situação individual, né? Uma situação individual. Por quê? José, ele seguindo as instruções de Deus, ele alcançou né, uma posição da época bem honrosa, né? Honrosa. Ele se manteve firme, e nem por isso deixou de cultuar ao Deus, o qual ele se dedicou, o qual ele conheceu, o qual foi ensinado a ele que era santo, que é único e que é verdadeiro. Mas nos dias de hoje, como que trataria-se essa situação? Né? Hoje o que nós vemos nos dias de hoje? As pessoas elas mentem muito para ocuparem cargos e posições. Elas estão totalmente né, corrompidas. Então, meus amigos, amigas, irmãs e irmãos, com Deus, então tudo se abre. Né? As portas que estão trancadas, lacradas, elas se abrem. E as portas também se fecham e não se abrem mais. Por quê? Quando se busca verdadeiramente a Deus, se conhece a verdade. Deus te mostra que você não é perfeito, que você não é melhor que ninguém, mas mostra também que você tem e o reconhece como Deus único e verdadeiro. E como no livro de Elias, Deus sustentou também ele, e Jesus no deserto também foi sustentado, então fica para você a seguinte informação: busque enquanto há tempo e se guarde nos caminhos do nosso Senhor e Salvador. Né? Hoje nós temos vários exemplos. Para quem não conhece, às vezes não tem esse entendimento, a nossa Bíblia ela é praticamente uma enciclopédia, porque são vários livros reunidos em um só. Então você vai conhecê-la aos poucos e vai ter assim um recebimento de informação
incomparável. Incomparável, né? Que não se acha em qualquer lugar. E nos dias de hoje não é se ensinado nas escolas. Como num livro do rei Salomão, o rei Salomão, ele também pecou porque ele chegou ao ponto de querer ter muitas esposas. Para cada lugar que ele ia visitar, a turma lá presenteava ele com mulheres, né? É uma coisa de outro mundo. Tipo assim, para cada cidade que ia, o rei lá dava lá 3, 4 mulheres para ele, né? E eram as mulheres que se destacavam ali, escolhidas da ponta do dedo também, né? Então tinha-se, né, esse tipo de situação na época, né? E elas eram submissas, mesmo que elas não quisessem, elas eram obrigadas, né? E eles não se achavam no direito também de recusar os presentes, né? Então, a gente começou com uma coisa, tentei apresentar uma outra situação, que é mais para que você possa entender. José, naquela situação dele, tipo assim, ele não recusou o presente de Faraó. Porém, ali ele foi, aos olhos dos quais foram apresentados, né? Ele foi até bem sucedido. Bem sucedido. Agora nós vamos falar aqui na foi preso porque ele estava na casa do Potifar, né? E a mulher o cobiçava e tentou e assediava ele. E quem não conheceu José no início, porque eu não comecei os primeiros versículos, José ele foi jogado num poço pelos irmãos dele, né? Os irmãos dele deixaram ele para trás e jogaram ele num poço. E depois ele sair desse poço aí, o destino, né? Deus o conduziu para uma situação que ele jamais esperava. E agora no finalzinho desse livro aqui sobre José, nós vamos falar sobre a morte dele. Já está no Gênesis, consta aqui no Gênesis 50. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. Viveu bastante, hein? E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Ele teve esse privilégio. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Olha como que foi a vida dele. José foi lançado num poço, ele saiu desse poço e recebeu, em meio às perseguições, sofrimento, ele ocupou o cargo de governador do Egito, né? Segundo cargo maior do faraó, né? Além do faraó, a segunda posição, né?
Mas quando nós nos retratamos sobre a fé, o que nós entendemos? Para cada lugar que você for direcionado, Deus ensina para que você seja sempre cabeça, não cauda. E José, ele foi cauda. Por quê? A cabeça dele foi o faraó. Porque o faraó mesmo já disse: eu serei o único que estarei acima de você. Então foi um presente, foi uma situação ali que foi colocada, foi dada para ele, né? Ele assumiu uma responsabilidade ali, que direcionado, dirigido por Deus, até o que a gente conseguiu ler nesse livro, né, se resultou de boa medida. De boa medida. Mas o que nós estamos vendo hoje é assim, são as escolhas. São as escolhas. O que impediria José de não aceitar aquele cargo? O que seria, o que faria, né? Vamos pensar hoje, o que faria hoje ele não aceitar aquele cargo, aquela posição? Nos dias de hoje, né? Porque ele não poderia, não deveria, ele nem se preocupou. O faraó chegou, falou, vai ser assim, acabou, né? Mas os dias de hoje não é assim, né? Não é assim. Eu falo que quando buscamos verdadeiramente a Deus, né? E quando estamos na igreja, devemos ali prestar bem atenção quando o profeta, quando o homem de Deus, ele está com a palavra de Deus na mão, e pelo Espírito do Senhor está falando com você. Por quê? Porque o diabo também está dentro da igreja. O Satanás, ele também está dentro da igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você estiver na igreja, e o pastor, o profeta, o bispo, ele convidar, venham à frente. Não fique olhando para trás. Porque se você olhar para trás, você vê o diabo atrás de você, você não vai conseguir buscar a presença do Senhor. Você vai ficar com a cabeça cheia pensando porque um não veio, outro não veio, porque tem bastante gente que não veio. Aí você não consegue, aí você não vai conseguir se dedicar àquele momento, porque você vai ficar, o Satanás ele vai te encher de preocupação na cabeça, querendo saber o porquê as outras pessoas não foram. Então não fique olhando para trás. Porque se você olhar para trás, ver o capa preta, o pé preto lá, aí você já vai achar que... Você entendeu? Você não vai conseguir se concentrar para buscar a presença de Deus. E às vezes é esse o motivo de muitas pessoas irem à frente e não conseguir receber o que Deus tem para dar. Porque ela vai dando uma que ela já fica pensando se ela vai ou não vai. E se ela resolve, ela começa a querer dar aquela olhadinha de canto de olho para saber se o vizinho da poltrona foi, se o vizinho da outra poltrona está indo, né? Ou não. Por quê? São as escolhas. Lembre-se, são as escolhas. Então vá. Eu depois de muitos anos, quando eu voltei à igreja, eu voltei com várias situações.
E ao mesmo tempo que estava lá, eu nem compreendi o porquê ali eu estava. Aí eu comecei a aprender a deixar o Espírito de Deus me conduzir, né? Aí o Espírito Santo, né, e o comer da palavra começou a me direcionar. Aí eu não fiquei nem apegado a pastor, nem apegado a obreiro, nem apegado a membro, nada. Porque a minha estadia na casa de Deus era buscar da palavra de Deus. Era ser cheio da presença de Deus. Assim ele foi direcionando-me, dando a mim entendimento, e com isso eu fui trilhando o meu caminhar, um passo de cada vez. Quando eu resolvi procurar o homem de Deus para expor uma situação, foi tão pouca palavra que ele me disse, parece que ali abriu uma cartilha inteira, que era onde estava a minha preocupação. Assim que eu saí, no outro dia, na reunião, eu consegui direcionar os pensamentos no que ali era pregado, no que o homem de Deus ali ministrava, a direção a qual ele estava dando. Foi fácil? Não foi. Não foi. Porque eu busquei algo que não era para mim, eu busquei algo que eu precisava para mim, e sem ao menos saber ou procurar outra pessoa, tudo que foi sendo dito, foi falado, foi o que eu estava vivendo e o que eu comecei a enxergar e o que eu deveria fazer. Então foi a cada dia, mas sem me preocupar com quem estava ao meu lado direito ou ao meu lado esquerdo. Eu foquei somente na palavra. E aí foi se abrindo o entendimento, a direção. E muitas outras coisas. Mas que a cada dia será, né, um avivamento, né, uma entrega, né, uma revelação aí para quem não, talvez não saiba como que aconteceu, por que aconteceu. E aí quando você entende que às vezes se abre mão de algo, quando você consegue entender que você vai abrir mão de algo que não tem a presença de Deus, você fica contente, você não fica triste. Você fica pensativo. Mas o Espírito do Senhor, ele vem te enchendo. E aí você começa a se lembrar da falta da presença de Deus em alguma situação que você estava vivendo, e aí você se alegra, porque você acaba se sentindo engrandecidamente pela misericórdia de Deus, por ter te tirado de alguns lugares e algumas situações essas que ali não habitava o Espírito do Senhor. Ah, meu amigo, minha amiga, aí os olhos, passa-se os anos, os mesmos olhos te veem, mas não te enxergam, e os mesmos ouvidos que te ouviam não te escutam. Aí a história muda.
Aí você vai caminhando, caminhando a cada dia. Aí você chega naquela conclusão. Falei, ninguém me via, ninguém me conhecia, mas conheceram que verdadeiramente eu estava buscando era a presença do meu Criador. Aí ele se levanta. Como é dito nas suas palavras, o mal ele está te rodeando. O Satanás está aqui, ó, rodeando, né? O mundo todo, e só esperando. E aí ele vem também com os presentes dele, como fez com Jesus. Como está aqui também nesse livro aqui, ó. O que o Faraó fez para Moisés? O que o Faraó fez para José? Né? O que ele fez para José? Olha como que... Eu quero que você entenda como que foi feito com Jesus, né? Olha só, aquele pouquinho. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Quando o Satanás ele foi até Jesus no deserto, o que ele oferecia? Ó, tirou tudo isso daqui, mas se curve para mim, eu te deixo à frente disso. Quero que ali, no Faraó tinha o que? Ofereceu o que ali para José? As riquezas do Egito. E em Jesus, Satanás ele queria o quê? Do mesmo modo, oferecer ali para Jesus o quê? Mas ele tinha que se curvar para o Satanás. Então nós entramos nessa comparação da lei, né? E hoje para a graça, que é o que é com Jesus. De que adiantaria você ganhar hoje, né? Todo mundo sem ter a presença do Senhor? Não resolveria nada. Tamanha promessa era para Jesus no deserto por Satanás. Tamanha promessa, né? Olha só, te darei tudo isso, todos esses reinados, né? Para provar. E aqui José provou. O quê? Nada. Mas o Faraó, ele viu que ali estava a presença de Deus. E o Satanás, ele queria que Jesus saísse do mapa, né? Por quê? Não existisse. Para que o povo não fosse conduzido pelos ensinamentos do Senhor Jesus. Eu acredito, meu amigo, minha amiga, que talvez um pouquinho sobre este livro hoje nós conseguimos buscar uma direção, né? Como temos falado algumas vezes, tudo vem do quê? Buscar. Frisando, apresentei para vocês aqui sobre o que? A escolha. Naquela época, os faraós não aceitavam não, né? Então José, ele assumiu. Ele assumiu. E para os dias de hoje, quando as portas se abrem, você deve também escolher. Se for para escolher algo que não tem a presença de Deus, não é viável. E se for para você ter alguma coisa também que não seja onde você poderá tomar as suas decisões, ficar sendo sempre submetido a ordens. Neste mundo nós sabemos que algumas pessoas são
meio difíceis, porque elas não têm a presença, né, do Senhor, então certamente um fim você dará para a sua vida em algum lugar, né? Mas, como Abraão também tem nos ensinado, mais vale nos guardarmos na presença do Senhor do que sobre as riquezas desse mundo. Maior é o nosso galardão nos reinos, né, no reino dos céus, do que com todo o ouro e a prata deste mundo. Eu espero que esteja aí a ponto de um pouco mais de entendimento sobre as Escrituras e que Deus esteja com você aí, guarde você e toda a tua casa, tua família, receba de Deus toda a direção e não esqueça de deixar o seu likezinho aí, o seu joinha, compartilhe, se inscreva, faça parte. Está chegando aí os capítulos finais. Este é o número 48. Então, faltam só mais 2 capítulos deste segmento, né, de início. Então, eu gostaria que, se você tivesse a oportunidade, de acompanhasse os outros também. E aí tire as suas conclusões também, porque aqui nós não buscamos, né, a ter várias situações de discórdias, mas sim para a busca de entendimento. Isso é uma coisa assim que eu busco para mim, busco para você e para que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, né, guarde tudo